Bom dia, aliás, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Ricardo Bicudo e eu estou fazendo essa gravação para a palestra que deverá ser colocada no canal do Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas no dia 29 de agosto de 2020, que é um sábado, às 19 horas, que é conforme a programação da casa, na reunião do sábado, nesse momento de quarentena. Só temos a reunião de sábado às 19 horas. E a programação é um tema livre e eu vou aproveitar esse tema livre para dividir com vocês uma reflexão que já venho fazendo nesse período de forçado de isolamento. Já tem algumas semanas e na realidade é bem mais tempo, porque eu venho como um processo de germinação e desenvolvimento há muito tempo pensando nesse tema. É o filho pródigo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Esta parábola de Jesus é muito emblemática e sinaliza para todos nós a sua atualidade com relação ao homem atual, ao homem moderno. Eu tenho pensado muito nessa trajetória do homem comum, normal, sem grandes adiantamentos, mas com aquela necessidade fundamental de aprender a viver. E os ensinamentos de Jesus têm essa finalidade. Ele falou por parábolas para que ficasse para a posteridade, inclusive as parábolas que têm um sentido oculto que demandariam um desenvolvimento da inteligência do homem para poder compreender a sua mensagem. Relendo há muito tempo e venho relendo essa parábola do filho pródigo e percebi que tem um cunho espiritual. E hoje, à luz do Espiritismo, a gente tem a possibilidade de fazer uma interpretação do seu ensinamento, uma interpretação espiritual, e não apenas uma interpretação material, corpórea. Especialmente quando ele fala da questão da herança, da questão dos bens, dos haveres, que são geralmente interpretadas por nós muito precipitadamente como uma questão financeira, física, material mesmo, de bens materiais. E a interpretação espiritual coloca uma luz na reflexão sobre essa parábola. Então, nós vamos fazer uma interpretação espiritual. E aí começamos com uma primeira restrição, porque a parábola fala do filho mais jovem e do filho mais velho. E nós temos uma representação assim, na população e até mesmo dentro de um só homem as atitudes do filho mais jovem ou do filho mais velho. E eu não sei se vou conseguir, dentro do espaço de 40 e poucos minutos, fazer a interpretação dos dois filhos, do comportamento dos dois filhos. O filho mais jovem é o filho que pede a parte da sua herança e sai de casa.
se afasta de seu pai, da sua família, e vai viver a vida, e depois retorna. Esse é entendido como o filho pródigo. E na parábola. E tem o filho mais velho que não sai, fica em casa, e tem também dificuldades. São dois contextos muito comuns dentro do cotidiano moderno, do homem moderno, né? Interpretamos como aquele que toma a iniciativa de sair e levar a sua vida longe de casa, e aquele que fica em casa, mas também tem as dificuldades porque não consegue, é incapaz de, dentro de casa, alcançar a sua felicidade, alcançar o seu aperfeiçoamento. Eu vou botar um foco nessa nossa reflexão hoje do homem, do filho mais jovem. Então, se houver tempo, eu continuo fazendo fechamento com o filho mais velho, mas por enquanto o filho mais jovem. Mas antes de começar, eu acho fundamental fazermos um pedido a Jesus, através dos seus prepostos, que nos auxilie, principalmente nesta hora, a mim, para que eu possa ser fiel ao ensinamento que essa palestra, que essa parábola nos traz, né? Então, Jesus, ajuda-me nessa hora, assim como ajude a todos aqueles que forem refletir mais tarde nos teus ensinamentos, que procurarei ser fiel. Ajuda-me na sua inspiração, para que eu possa levar adiante esta tarefa, ser fiel, o mais fiel possível à minha capacidade e a todos aqueles que irão refletir, para que possamos tirar proveito. E principalmente, ser mais um momento não só de reflexão, mas um momento de paz, um momento de harmonização dos nossos espíritos. Muito obrigado, Senhor. Muito bem. Eu gostaria de começar fazendo uma definição do termo pródigo, porque se forem no dicionário, vocês vão ver que pródigo é aquele que dissipa, aquele que desperdiça, aquele que despende em excesso, aquele que é esbanjador. Como fica essa definição dentro da interpretação espiritual desta parábola? O pródigo é aquele que desperdiça, dissipa, né, gasta em desperdício os seus recursos espirituais. Como pródigo é aquele que, normalmente entendido, é aquele que dissipa e desperdiça dinheiro, bens materiais, né, e tudo que for de bem e benefício de ordem material. Do ponto de vista espiritual, representa os bens espirituais, os recursos espirituais. E aí cabe uma primeira pergunta para a nossa reflexão: o que são os bens espirituais? Que bens espirituais eu desperdiço? Nós começamos então a recorrer no início, como sempre tenho feito em minhas palestras, uma referência a Leon Denis
E a definição que eu fiz algumas adaptações, já venho falando em todas as palestras, é das potências espirituais, né? E que é necessário também considerarmos, pelo, pela compreensão que temos dessas potências, desses recursos espirituais, aquilo que são potências primárias e que são potências superiores, que fazem bem delineiam bem uma diferença no nosso aperfeiçoamento espiritual. As potências primárias são aquelas que não garantem, apesar de serem desenvolvidas, não garantem vamos dizer assim, as consequências superiores do seu uso, como, por exemplo, a inteligência. Ela, por si só, ela não garante a paz e a felicidade. Ela precisa de ser regulada ou orientada por uma outra potência, essa sim superior, como, por exemplo, a consciência, como, por exemplo, o senso moral, e por aí vai. Então, nós temos dois tipos de recursos espirituais. Aqueles que são elementares e que eu classifico como elementares porque elas por si só não são representativas de ganho de felicidade, ganho de segurança, ganho de paz, enfim, os ganhos superiores do espírito já aperfeiçoado, né? São 4: a inteligência e a razão. A razão por si só é um recurso importantíssimo, importantíssimo, mas por si só ele não é garantia não assegura a felicidade. Pelo simples fato dela ser livre ou não, se não for, pior ainda, ela é falha. Isso Kardec coloca na Gênese, né? A inteligência, pelo simples fato de ser livre, é falha, é passível de erro. E se é passível de erro, pode nos levar à infelicidade. Os sentimentos, que você tem sentimentos bons e maus. Uma parte inicial deles, do desenvolvimento dos sentimentos, são as paixões. As paixões têm as boas e as más. Depende do direcionamento em que, no estágio evolutivo em que estamos, nós damos ao sentimento ou às paixões. O terceiro, a liberdade. Conquistar a possibilidade de ser livre. Isso faz parte da história do homem. O homem historicamente, passou a começar num processo gradual de conquista da liberdade, porque ele ainda continua nesse trabalho, a partir do Renascimento, quando ele iniciou uma libertação do contexto histórico de relação, principalmente com as religiões, que cerceavam o seu modo de pensar. E a partir do Renascimento, com a contribuição de vários filósofos e cientistas no Iluminismo, da Era da Razão, né, e das etapas subsequentes, ele foi conquistando a sua condição de liberdade de pensar, liberdade de expressão, liberdade de escolher e definir a sua própria vida. Essa é uma potência importante no homem. E a outra potência básica é a vontade, que é a energia que faz o homem fazer acontecer aquilo que os seus desejos,
as suas necessidades. Então, a vontade também é uma necessidade elementar, o que faz com que a gente dê propulsão aos nossos desejos. Agora, os nossos desejos também podem ser bons ou maus, podem nos convir ou não. Depende da nossa possibilidade de adiantamento das outras 2 ou 3 potências que aí eu defino como as potências superiores que nós todos trazemos. A primeira delas é o senso moral. Não o senso moral como entendido normalmente, mas o senso moral dentro do entendimento espírita cristão, que é a capacidade que o homem tem de discernir em si, a partir da sua evolução, do que é o bem e o que é o mal, o que lhe convém e o que não lhe convém realmente, a realidade que o fará feliz realmente. O senso moral, ele ilumina a inteligência e faz com que o homem se preserve de uma série de problemas, né, uma série de consequências trágicas, inclusive, para a sua vida. Elimina as suas paixões, os seus sentimentos, e evita também uma série de transtornos no campo do sentimento, no campo das emoções, no campo das paixões. Elimina a sua capacidade de se expressar, a sua liberdade de fazer escolhas, o seu livre-arbítrio, e faz escolher o bem em comparação com o mal, né? E a própria vontade. Os seus desejos são orientados e iluminados pela conveniência ou não, pelo senso moral, o caráter. O segundo recurso é a consciência de si, a consciência de Deus, de quem que te criou, a consciência da vida. O que é a vida? A consciência do mundo. A consciência em seu desenvolvimento é vamos dizer assim, é o grande recurso espiritual que nós temos. E é o que nós estamos precisando hoje. É o despertar da consciência espiritual no homem para que ele saiba quem é. Consciência de si. Né? É o que traz para a gente, inclusive, o próprio desenvolvimento do senso moral, a consciência do bem, o que é de acordo com as leis naturais. Tudo isso faz parte do despertar da nossa consciência através de um desenvolvimento com as experiências que vamos vivendo e o esforço intelectual de aprofundar, de meditar e deixar emergir os protótipos conscienciais que nos orientarão. Né? E, por último, é a nossa capacidade de mudar. Na questão 1006 fala a irresistível necessidade que temos de sair da inferioridade e nos tornarmos felizes. Eu chamo isso de a transcendência, a capacidade de mudar o eu nosso. Né? O caminho que fazemos entre o nosso ego e o nosso ser íntimo essencial que precisa de tomar conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Essa é o recurso que nos muda, que nos reforma, que nos
altera o ser e nos transforma num outro ser diferente do passado, do velho, já sem fazermos cometermos tantos equívocos, tantos erros. Né? Pois bem, então aí, esses são os recursos espirituais que o filho pródigo está desperdiçando. Essa a herança, porque nenhuma dessas potências são criadas por nós. Todas essas potências são, na criação, são colocadas por Deus num processo que não me perguntem, porque aí eu nem entro nesse tipo de reflexão, porque a tese é fácil de ser compreendida. Agora, o modo como essa tese se processa no processo criativo, nós não temos condição ainda de entender isso, mas tem toda uma lógica cristã e espírita que embasa essa ideia de que todos nós, sem exclusão, temos essa herança divina em nós. Dito isso, acho que nós podemos ler a parábola para podermos interpretá-la. Agora, gostaria de fazer apenas mais uma colocação prévia. Qual é a finalidade de eu ter escolhido essa parábola para a nossa reflexão? Porque espiritualmente nós estamos precisando de pensar a parábola do filho pródigo, porque estamos desperdiçando durante todos os séculos que se passaram aquilo que estamos desenvolvendo espiritualmente e não estamos numa barreira. Hoje é necessário vencermos a barreira da materialidade nossa e entrarmos finalmente no horizonte espiritual, fazer despertar em nossa consciência o espírito que somos. E todo esse pensar espírita da nossa natureza e valorizarmos essa experiência do momento, que já estamos na última hora desse progresso, desse aperfeiçoamento, antes que sejamos surpreendidos com alguma decisão de Deus e que nos afaste daquilo que estamos na expectativa, mas por uma dificuldade, seja lá qual for, de cada um de nós não estamos aproveitando os recursos. E isso é muito importante para nós. Então, vamos ler a parábola e fazer os comentários a cada uma delas. E agora, buscando uma interpretação espírita cristã e não uma interpretação materialista dessa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles, os 2. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres espirituais, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou toda a sua herança espiritual numa vida devassa, ou seja, sem a orientação dos recursos que ele ainda não dispunha, superiores
A vida devassa é o uso seus haveres espirituais sem a orientação, ou seja, gastou todos os seus recursos e dissipou e gastou tudo. Fala assim, e gastou tudo. Aí, materialmente, a gente pensa, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. No contexto espiritual, ele dissipou a inteligência, as suas paixões, tudo que ele tinha ele dirigiu para o lado devasso, para o mau uso dos seus recursos e gastou tudo, a sua liberdade. E aí sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações, ou seja, estava anulado do ponto de vista espiritual, aquela miserabilidade do homem, né, em que eu me arrisco a colocar que muitos de nós, em certas situações, estamos assim, nessa situação de miserabilidade espiritual, porque estamos unicamente focados nas questões materiais e financeiras. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam. Olha a condição de miserabilidade. Mas ninguém lhes dava. Ponto. A partir desse ponto, as coisas começam a mudar. E, continua o texto da parábola, e caindo em si, olha o despertar da consciência, e caindo em si, disse a si mesmo, nossa, quantos empregados de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha o senso moral aflorando. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a consciência de si despertando. Trata-me como um dos teus empregados, dos teus servos. O filho era filho só por consciência divina do pai, mas ele não se considerava filho. Ele se considerava um ser independente, como o homem moderno acha que é. Não acha que foi criado por Deus e nem que é filho de Deus. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Olha a transcendência, olha a ação de mudança. Ele estava longe ainda quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-lhe-se no pescoço, cobrindo-o de beijo. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu-o com ela, ponde-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Olha a simbologia interessante. E aqui a parábola continua com a condição do filho mais velho que chega e vê tudo aquilo. Mas eu não vou entrar nesse texto.
para a gente não misturar. Vamos trabalhar a questão do filho pródigo que saiu usando das suas quatro recursos, os seus haveres espirituais, a parte da herança espiritual primária, básica, que todo filho de Deus tem: a inteligência e a razão, os sentimentos e as suas paixões, a sua capacidade de fazer escolhas, de decidir, a sua liberdade e a sua vontade de atender aos seus desejos e às suas necessidades íntimas. Isso foram a reunião de haveres que ele juntou e partiu com isso. Só que sem os recursos superiores espirituais. Isso é uma visão tão clara para mim do homem moderno, tão inteligente, com a inteligência tão desenvolvida, com a capacidade de fazer associações intelectuais assim, as mais complexas, que a gente até fica tonto e não consegue entender de tamanha a capacidade intelectiva do homem moderno. Nós não alcançamos, às vezes. Foi tão longe no seu desenvolvimento da sua inteligência. Na capacidade de desenvolvimento da sua sensibilidade, do seu sentimento, das suas paixões, realiza coisas belíssimas com as suas paixões. A noção de livre-arbítrio e o uso que ele tem para definir o que ele quer fazer. Uma autonomia, uma emancipação que o homem moderno criou, que é dono do seu nariz. Pode ser, não são todos, porque a lei de Deus está aí, a lei natural está aí. Nós plantamos aquilo que colhemos, nós colhemos aquilo que plantamos, perdão. E nós fazemos as nossas escolhas, mas vamos responder por elas diante, porque nós não estamos fora das leis, nós estamos dentro das leis da vida. E fazemos as nossas escolhas e somos responsáveis por elas. E a vontade, eu vou atender às minhas paixões, às minhas necessidades, enfim, fez isso, mas sem o senso moral, sem, ou pelo menos incipiente, a consciência de quem é, né? Que são os recursos espirituais mais importantes. E o pai, ao recebê-lo de volta, coloca-lhe a túnica para a proteção, que é a expressão do senso moral. Porque, diz a questão 614, a lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa possibilidade de sabermos discernir o bem do mal é uma túnica que nos protege do sofrimento. O sofrimento dele está comendo entre os porcos, representa exatamente a miserabilidade espiritual do homem afastado da casa do Pai. A túnica representa, vamos, aqui você tem o senso moral para você tirar as experiências e desenvolver um aprendizado. A aliança no dedo. Esse é o despertar da consciência. Você agora aprendeu o que é, meu filho. Aqui está a aliança para você não mais esquecer. Essa consciência ninguém lhe tira mais. Você é meu filho. Muito lindo isso. E as sandálias nos pés.
para que ele faça as transformações na trajetória espiritual sem ferir os seus pés. Siga o caminho da transcendência. Você será o meu filho a partir de agora. É lindo isso, né? E reviveu, renasceu, transcendeu o filho pródigo. Depois de dissipar os seus haveres, os seus recursos espirituais, ele retorna à casa do Pai. Eu estou relendo o texto, os textos da Revista Espírita, e para a gente começar a finalização, eu reli algumas coisas muito interessantes. Eu anotei, agora já não sei onde vai estar, e eu vou falar de cabeça. Eu li um texto de que está na Revista Espírita de 1861, não me lembro qual é o mês, vou ficar devendo para vocês. É um texto de um espírito chamado Clémence Guérin. Isso eu guardei. Que Clémence é a prima do meu neto francês, chama Clémence, e Guérin por causa da patisserie Guérin que tem aqui. Clémence Guérin. Procurem. Ela fala assim, citando um outro autor, mas está no texto dela, ela fala assim: não temais, irmãos. Sendo mortal, o erro não pode viver. Porém, sendo imortal, a verdade não pode morrer. Entendeu? Muito bonito isso. E eu vi outra questão para ilustrar para vocês. Um filho pródigo que retornou à casa do pai. Vocês nem imaginam quem é. E está em vários textos da Revista Espírita de 861, de 862, que é o espírito conhecido entre nós como Voltaire. E eu vou pedir permissão a esse espírito para colocar o seu exemplo de retorno, porque ele, e eu trouxe aqui o depoimento dele, que é conhecido na Revista Espírita como a Confissão de Voltaire. Voltaire foi um dos espíritos que combateu muito a religião, as religiões, o conceito de religião, que naquela época ainda dominava e abafava as manifestações da ciência e da filosofia, que precisariam de estar compulsoriamente de acordo com as escrituras. Então, ele combatia o fanatismo, combatia os preconceitos da igreja, das religiões e da igreja, e com isso ele acabou cometendo uns excessos nessa crítica dele, e ele relata isso, por isso que eu estou colocando para vocês. Ele abusa dos recursos espirituais seus, principalmente a inteligência e a liberdade, que já naquela época, no século XVIII, quando ele viveu, já estava prenunciando a Revolução Francesa. Com um desses valores deles era a liberdade de expressão. E ele coloca isso. Agora, o curioso são esses depoimentos que ele coloca como espíritos, depois de retornar ao mundo espiritual. Depois, no final do século XVIII, quando ele desencarna, aliás, antes da Revolução Francesa, ele é recebido. Mas como ele é recebido? Olha só o texto interessante. Primeiro ele fala na Revista Espírita de agosto de 1859. Ele fala assim: meus caros amigos,
quando me achava entre vossos antepassados, tinha opiniões e para sustentá-las e fazê-las prevalecer entre meus conterrâneos, muitas vezes simulei uma convicção que em verdade não possuía. Foi assim que, desejando atacar os defeitos e os vícios em que tombava a religião, sustentei uma tese que hoje me condena a refutá-la. Ataquei muitas coisas puras e santas que a minha mão profana deveria ter respeitado. Assim, investi contra o próprio Cristo esse modelo de virtudes sobre-humanas, pode-se dizer. Sim, pobres homens, talvez haveremos de nos igualar um pouco com o nosso modelo, mas jamais teremos o devotamento e a santidade que ele demonstrou. Estará sempre acima de nós, pois foi melhor antes de nós. Ainda estávamos mergulhados no vício da corrupção e ele já estava sentado à direita de Deus. Aqui perante vós eu me retrato de tudo o que minha pena traçou contra o Cristo, porque o amo, sim, eu o amo. Lamentava não ter podido fazê-lo ainda naquela época. Muito interessante essa confissão dele. Mas ele, reparem, como ele chegou a isso? Como? Às vezes a gente durante a vida não consegue fazer o retorno para a casa do Pai. Ele fez o retorno à casa do Pai depois de desencarnado, e a maioria de nós acontece isso também, por conta da pressão que sofremos, a influência que sofremos da matéria e do meio que nos cerca. Mas ele coloca que os espíritos fizeram algo com ele que foi a evidência. Ninguém tentou sentar com ele e dialogar com ele, e argumentar com ele e prová-lo. Não, eu vou lhe provar, Voltaire, que os seus pensamentos... Não, olha o que fizeram com ele, preste atenção. Minhas opiniões, isso já está na de setembro de 1859, o texto que eu estou pegando, que também se chama Confissão de Voltaire. Revista Espírita, setembro de 1859. Minhas opiniões, tais quais foram dadas ao mundo, estavam impregnadas de um sentimento de amargura e sátira. Olha os recursos espirituais mal utilizados. Né? O pródigo, espiritualmente falando, desperdiçando os seus sentimentos e a sua intelectualidade. Então, descrente e vacilante, entrei no mundo espírita quando desencarnou. Como já disse, eu debochava de tudo, e foi lançando um desafio que abordei o mundo espírita. Inicialmente, fui levado para longe das moradas dos espíritos, ou seja, não teve contato inicialmente com os espíritos, e percorri o espaço incomensurável. Levaram ele para passear no universo, no espaço infinito. Em seguida, foi-me permitido lançar os olhos sobre as maravilhosas construções que serviam de habitação aos espíritos e, com efeito, pareceram-me surpreendentes. Fui empurrado aqui e ali por uma força irresistível. Era obrigado a ver, até que minha alma fosse saciada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava todas essas maravilhas. Finalmente, vi-me obrigado a esconder-me, a refugiar-me nas concavidades das rochas,
mas não conseguia. Foi nesse momento que meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se. Uma associação qualquer se tornava urgente, porque me sentia queimar pelo desejo de confessar o quanto tinha sido induzido ao erro, não pelos outros, mas pelos meus próprios sonhos. Já não me restavam ilusões sobre a minha importância pessoal, porque percebia a minha insignificância neste grande mundo dos espíritos. Uma revolução completa, uma transformação de alto a baixo ocorreu na minha organização espiritual. E de mestre que eu era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Quantos progressos realizei com a expansão intelectual que em mim se encontrava. Minha alma se sentia iluminada e aquecida pelo amor divino. Suas aspirações à imortalidade, de reprimidas que eram, tomaram gigantesco impulso. Olha o abraço do Pai no Filho que retorna. Via quão grandes tinham sido os meus erros e quão grandes devia ser a reparação para expiar tudo quanto tinha feito ou dito, que tivesse podido seduzir e enganar a humanidade. Como são magníficas essas lições de sabedoria e da beleza celeste. Ultrapassam tudo aquilo que na terra teria podido imaginar. Olha o despertar do espírito. Em suma, vivi bastante para reconhecer em minha existência terrestre uma guerra implacável entre o mundo e a minha natureza espiritual. Lamentei profundamente as opiniões que emiti e que desviaram muita gente, mas ao mesmo tempo é penetrado de gratidão ao Criador, ao infinitamente sábio, que sinto ter sido um dos instrumentos que serviram aos espíritos dos homens para impulsionar o seu progresso. Ora, ele não só ele reconhece os seus erros, mas reconhece também que foi instrumento de progresso para os homens que precisavam de neutralizar a força da religião e levantava a ciência e a filosofia como também instrumentos de progresso, o que não se fazia na época porque éramos subjugados pela religião. Ora, hoje, aliás, 150 anos depois, ele dá esse depoimento na Revista Espírita, no movimento espírita, como um contribuinte da visão espírita, em que tem hoje a disponibilidade de qualquer indivíduo, independente de ser espírita ou não, entender o contexto da vida de sua forma, no seu enfoque espiritual. Eu não conheço nenhuma, e sou um pesquisador, e não conheço nenhuma fonte tão rica para o entendimento do homem, especialmente agora o homem moderno, na sua condição de necessitado de desenvolvimento das suas potências íntimas superiores, o senso moral, a consciência de si, de Deus, do mundo e da vida, e a possibilidade de transcendência que todos nós temos, de sair da inferioridade e nos tornarmos felizes. Precisamos fazer esse esforço. Esse é o retorno do filho pródigo
entrando na dimensão espiritual, voltando à casa do Pai, trazendo Deus de volta ao centro de nossas vidas, sem perder as potências conquistadas. Não vamos deixar de sermos livres, só vamos conhecer quem somos. Vamos conhecer aquele que nos criou e tudo que ele deixou de herança em nós, que é a herança para a nossa felicidade. Muito bem, passei um pouquinho do tempo. Que Deus nos abençoe e permita que a gente faça o caminho de volta e sejamos felizes.